Bom dia, nonos anos. Nós vamos ver hoje o continente europeu. Aí nós temos um mapa político. O que vocês podem perceber é que a Europa é um continente pequeno em extensão, mas é um continente extremamente importante na parte econômica, na parte social. É um continente muito desenvolvido, com países muito ricos. São países pequenininhos. Se a gente for olhar em extensão territorial, a gente vai observar que 35 países da Europa cabem dentro do Brasil, que nós somos um país de extensões continentais. Mas, por ser um continente mais antigo, pela parte histórica, pelos seus componentes, de extrema importância o continente europeu. Então, com uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a apenas 7% das terras imersas, a Europa é um dos menores porções continentais do globo. O Brasil tem 8 milhões 500 e poucos mil quilômetros, então é 1 milhão e 500 quilômetros a menos. Em comparação, a Europa é muito pequena em relação ao Brasil. Diferentemente dos outros continentes, as terras da Europa não estão distribuídas de forma compacta. Então, são pequenos países, por exemplo, a Itália, a Grécia, são países muito pequenos. O maior país lá que nós temos é a Rússia, que embora ela faça parte do continente europeu, as suas terras elas estão mais para o lado do continente asiático. Ele estende-se do Oceano Atlântico aos Montes Urais, que separam da Ásia. A capital da Finlândia é Helsinki. A Finlândia é considerada aí entre os países nórdicos, né? Finlândia, Noruega, Dinamarca. Por que nórdicos? Porque o clima é muito frio. O litoral europeu é extenso e bastante recortado. Contém um grande número de mares, golfos, penínsulas, fiordes e outros acidentes geográficos. Facilita a construção de portos, favorecendo a utilização do transporte marítimo. A Europa, ela por ter esses rios navegáveis, boa parte do transporte de cargas é feito pelos rios. Ao norte, em razão dos climas frios, parte do Atlântico e do Ártico congelam-se no inverno, dificultando a navegação, principalmente em países como Finlândia, Noruega, Dinamarca. São países em que é muito frio, então os rios acabam congelando. Na própria Rússia também. Os mares que formam lá Mediterrâneo, que é onde a gente vai ter a parte mais quente da Europa. Vamos aí ter a Grécia, uma parte da Itália, uma parte de Portugal, a parte litorânea da Espanha mais quente, fica no Mediterrâneo. É onde normalmente as pessoas vão passar férias, né? Que é uma área litorânea que o clima é um pouco menos frio. Nós temos o Negro, o Adriático do Norte, o Báltico da Noruega, Egeu e Cáspio. A Rússia é um dos países mais afetados pelas baixas temperaturas, as saídas do mar para o Atlântico. As únicas com as quais podem contar ficam congeladas durante parte do inverno. A Rússia tem uma parte muito grande congelada que é a Sibéria, né? Mas, independente disso, eles também têm ferrovias, que eles escoam as mercadorias por ferrovias também. A Itálica, onde se localiza a Itália. A Balcânica, ou Balcãs, constituída por Bulgária, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro, Macedônia, Turquia, parte da Europa, Grécia e Albânia. Então, aí são as penínsulas. Ilhas e arquipélagos. No Oceano Atlântico, o arquipélago britânico, cujas maiores ilhas são a Grã-Bretanha e a Irlanda, o arquipélago de Açores, que fica em Portugal, e a ilha da Islândia.
Voltando aqui que eu passei demais. Voltando. Mar Mediterrâneo, ilhas Baleares, da Sardenha, Sicília, Córcega, Creta, o Mar Egeu, o arquipélago grego. O Eurotúnel é um túnel que vai por debaixo do Canal da Mancha, que liga aí a França à Inglaterra. E facilitou bastante tanto o transporte de pessoas como o transporte de cargas. Então, em dezembro de 1990, 51 metros abaixo da superfície do Canal da Mancha, operários ingleses e franceses concluíram a abertura do primeiro dos túneis previstos no projeto que liga Inglaterra à França. A ideia original da ligação entre os países foi do engenheiro francês Albert Mathieu, apresentada a Napoleão Bonaparte no século XIX. Então, é um projeto muito antigo, que hoje já está em pleno funcionamento. O relevo e a hidrografia. Então, a região da Europa, ela tem áreas montanhosas, que a gente conhece como os Alpes, e áreas de planícies, que é um relevo que já foi corroído aí por muito tempo, porque é um continente muito antigo. Então, as suas a predominância aí é de planícies, até mesmo por causa desse processo de erosão. Mas isso não quer dizer que não tem. Tem as cadeias montanhosas dos Alpes, que são dobramentos mais modernos. Por isso que eles ainda não sofreram tanto esse processo de erosão. Predominam-se as baixas altitudes, em decorrência desse processo de erosão aí, por ser um continente antigo. São encontradas ao norte, distribuídas pela parte central do continente, formada por planaltos, cadeias de montanhas, planícies e depressões. Há cadeias montanhosas com altitudes superiores a 4.000 metros, Alpes, e a 5.000 metros, o Cáucaso. Porção central e sul do continente, a cadeia mais importante é a dos Alpes. Cerca de 2/3 do relevo europeu, principalmente na parte leste e central do continente, é formado por planícies. As depressões ocorrem junto ao Mar Cáspio e na Holanda, ao norte do baixo curso do rio Reno. Os Países Baixos, eles são considerados depressões absolutas. Então, eles estão com nível abaixo do mar. Então, tem os diques para fazer a drenagem dessa água, para que não invadam. Países Baixos aí é a Holanda. Então, é uma depressão absoluta. E por causa de ser uma depressão absoluta, ela necessita de um sistema de drenagem dessa água para que não invada a cidade, seja habitável. Aí nós temos a primeira imagem, que é do maciço central da França, e o de baixo a meseta da região Pamplona, Espanha. Por que meseta? Vocês estão olhando aí ao fundo, tem a forma de uma mesa, por isso meseta. O maciço central da França. As cadeias montanhosas foram formadas por tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas. A porção sul apresenta atividade sísmica e vulcânica, que é também intensa na Islândia. Além dos vulcões, há na ilha cerca de 800 fontes de água quente, chamadas de geysers. Elas lançam água a temperatura entre 75 graus centígrados e 100 graus centígrados e são aproveitadas para geração de energia. Então, esse tipo de fonte ele só vai ter em áreas vulcânicas. No Brasil, por exemplo, a gente não tem geysers, porque o Brasil ele não tem essa atividade vulcânica. As usinas geotermais atualmente geram 845 megawatts da energia do país, o equivalente ao de uma usina nuclear, e respondem por 1/3 das necessidades do país. A maior parte dessa energia serve para aquecer as casas.
a água que sai das torneiras e as estufas. Aí na imagem vocês estão vendo o geyser, né? Ele é expelido com bastante violência e ele é aproveitado para a geração da energia. Na Islândia, 100% da eletricidade gerada é proveniente de fontes de energia renováveis, hidrelétrica, geotérmica ou geotermal. O que é muito importante, né? Porque normalmente na Europa a maior parte da eletricidade, porque já foi já foi esgotado a energia hidrelétrica, não tem mais rios para construir usinas, se usa muito energia nuclear, que é o caso da França. 70% da energia da França ela é gerada por energia nuclear. Ela é uma energia considerada limpa. O grande problema dela são os resíduos tóxicos, que onde colocar, eles têm que ter um armazenamento muito cuidadoso, né, concretado com chumbo, para que não entre em contato com o ambiente e haja essa poluição da radiação. Aqui a gente está vendo as fotografias da região dos Alpes, na Áustria, né? Os Alpes estendem-se aproximadamente desde Nice até Viena, tomando um grande arco que abrange principalmente o território da Suíça e o norte da Itália, além de leste da própria Áustria. Nós estamos vendo aí o quê? Uma ferrovia atravessando esses Alpes, né? Essas montanhas. Ela foi perfurada para que houvesse a passagem da ferrovia, tanto para transporte de carga como para transporte de passageiros. O norte da Itália, a gente vai pegar a parte de Milão, de Roma, e existe trem que vai até Berna, que é a capital da Suíça. Então, se você está viajando para a Europa, você pode fazer esse passeio por ferrovias, que é muito utilizado na Europa. A vista externa do túnel sobre os Alpes, a parte de cima e a parte interna do túnel, que é onde passa aí a ferrovia que eu acabei de falar. Monte Branco, na fronteira entre a França e a Itália, é o ponto culminante dos Alpes. Culminante é o ponto mais alto, de cume, de topo. Em 1965, foi aberto sobre ele um túnel de mais de 11 mil metros. 11 mil metros equivale a 11 quilômetros. Para o trânsito de veículos, o túnel tem 2 vias de 7 metros de largura, ar-condicionado e um sistema de controle de tráfego por meio de radar, para evitar acidentes. Além dos Alpes, destacam-se os Pirineus, na divisa entre a França e a Espanha, os Apeninos na Península Itálica, os Cárpatos, pequeno arco em torno da planície da Hungria, as Balcãs, na Península Balcânica, entre o Mar Adriático e o Mar Negro, o Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. As planícies são sedimentares, são formadas por quê? Sedimentos, cortadas por importantes rios navegáveis e se estendem do Mar do Norte aos Montes Urais. As planícies mais extensas, planícies são as partes mais baixas. A gente, por exemplo, mora numa planície litorânea. São a russa, a germano-polonesa, germano é da Alemanha, tá? A da Hungria, outras planícies do Pó, bacia de Paris e bacia de Londres. Essa parte que nós estamos vendo é toda a parte de relevo, clima e vegetação. Um polder da Holanda. Lembra que eu falei que são países que a Holanda é um país que é uma depressão absoluta? Então, ela é considerada o país baixo porque 50% do seu território localiza-se abaixo do nível do mar. Dentro do século XVII, os holandeses vêm construindo diques para impedir a invasão da água do mar. Edificam também canais e sistemas de drenagem e bombeamento para que a retirada da água das áreas pantanosas e lagos seja feita de forma correta. Essas construções permitiram a ampliação do território com um avanço sobre o Mar do Norte. Essas áreas conquistadas são chamadas de polders.
utilizados principalmente para a prática da agricultura e da pecuária. Hidrografia está relacionado aos rios, os rios europeus. Não se destacam pela grande extensão, mas pelo volume de água e sua importância como via de transportes. Apresenta cerca de 75 mil quilômetros de vias fluviais. 43.500 quilômetros são constituídos por canais. Os principais rios são o Danúbio, o Volga e o Reno. O rio Danúbio, ele nasce na região da Floresta Negra, que é na Alemanha, em mais de 600 metros de altitude e deságua no Mar Negro. Dos seus 2.858 quilômetros de extensão, 2.450 quilômetros são navegáveis em qualquer época do ano. É o rio que atravessa o maior número de países europeus e serve de limite entre alguns deles: Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia e Ucrânia. É importante via de ligação entre a parte ocidental e a parte oriental da Europa. A parte ocidental é a que é localizada a oeste e a oriental é a mais localizada a leste. O Danúbio comunica o rio Reno com o rio Reno através do canal de Ludwig e do rio Meno. São nomes meio complicados, porque são relacionados à Alemanha. O rio Volga, com 3.701 quilômetros de comprimento, é o mais extenso do continente. Nasce no Planalto de Valdai, corre pela planície russa e desemboca no Mar Cáspio. Navegável em quase todo o seu percurso, suas águas permanecem congeladas durante boa parte do ano. O rio Volga nasce na Federação Russa, que é uma área de clima polar, muito frio, e ele, no inverno, ele fica congelado, impossibilitando aí a navegação. O rio Reno, 1.350 quilômetros de extensão, liga a parte central da Europa aos Países Baixos, que é a Holanda. Navegável da Basileia até o Mar do Norte, nasce nos Alpes suíços, separa a Alemanha da França, passa pelos Países Baixos, que é a Holanda, e desemboca no Mar do Norte. Em seu curso foram construídas usinas hidrelétricas para fornecimento de energia. Como ele é um rio que nasce no Planalto, ele tem quedas de água que são propícias para a construção de hidrelétricas. Junto ao seu afluente na Alemanha, o rio Ruhr, localiza-se o maior complexo industrial da Europa, o que permite o escoamento de vários produtos a custos bem menores do que por outras vias. A Europa, ela usa ferrovias e principalmente hidrovias para o transporte de cargas. O Reno comunica-se com vários rios através de canais e liga o oceano a várias regiões industriais. Isso tornou o porto de Róterdam, localizado em sua foz, um dos mais movimentados do mundo. O porto de Róterdam fica na Holanda. É um dos portos mais sofisticados em termos de equipamento. Tudo maquinário de última geração. Aí você vai ver um navio com transporte de mercadorias no rio Reno, na Alemanha. Outros importantes rios do continente europeu, a gente tem o Tejo, o Douro e o Minho em Portugal. O Tejo, o Douro e o Ebro na Espanha. O Sena, o Loiro e o Ródano na França. O Tamisa na Inglaterra. O Pó, o Tibre e o Arno na Itália. Vístula e Oder na Polônia, Elba na República Tcheca e na Alemanha, Don e Dnieper na Rússia, Dnieper na Ucrânia e Belarus. Os dois principais centros dispersores de água na Europa são os Alpes e o Planalto de Valdai na Rússia. Além dos rios, a gente tem os lagos.
né? A Europa apresenta numerosas regiões lacustres. Na parte europeia da Rússia, localizam-se grandes lagos como o Ládoga, com 18.200 km², o maior da Europa, e o Ônega. Na Península Escandinava, aparece o Vene e o Vatten, considerados lagos residuais. Na Finlândia, existem alguns milhares de lagos formados a partir de processos resultantes da escavação das geleiras. Os mais belos lagos da Europa localizam-se nos Alpes, com destaque para o de Genebra, entre a Suíça e a França, o dos Quatro Cantões, esse nome aí é impronunciável, e o de Zurique e o de Neuchâtel, na Suíça. O de Constança, entre a Suíça e a Alemanha, que funciona como regularizador do curso do Reno. Aí a gente vai ver agora o clima, essa parte que nós vimos é do relevo. Agora a gente vai entrar em clima e vegetação. O clima na Europa é um clima temperado, então ele tende a temperaturas muito frias no inverno e temperaturas amenas no verão. Nós não temos lá um verão igual nós temos aqui nos países que são tropicais. O continente europeu, situado quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, apresenta predominantemente clima temperado. Além da posição geográfica, outros fatores são responsáveis pela determinação dos seus tipos climáticos. As correntes marinhas, então na parte interna do continente é mais fria por causa dessas correntes que vêm do Ártico. O litoral recortado, a parte do litoral voltada para o Mediterrâneo, ela recebe aí correntes marítimas mais quentes, por isso que o clima é um pouco menos frio. A disposição das formas do relevo, que influi na penetração das massas de ar. Uma corrente marinha que influencia bastante o clima da Europa é a corrente do Golfo. Ela provém da zona intertropical e aquece as áreas litorâneas de vários países. Países esses como o sul da Itália, a Grécia, uma parte de Portugal, uma parte de Espanha, que é a área que a gente vai chamar de área turística litorânea da Europa. Ela provém da zona intertropical porque é a zona entre os trópicos. O clima temperado europeu divide-se em dois tipos. O temperado oceânico, porque ele vai receber massas do litoral, né, dessa parte intertropical, e o temperado continental, que é o clima mais frio, onde neva no inverno, onde a gente vai ter áreas bem geladas. Europas aí, pela visualização aí do mapa, vocês vão ver as setinhas, né, que são massas de ar frio, meio rosadas são as massas de ar quente. Então, vocês vão ver que as massas de ar frio, elas penetram mais internamente o continente. O clima temperado oceânico, que ocorre na parte ocidental do continente, recebe a influência da corrente do Golfo. É úmida, com verão e invernos menos rigorosos. A amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa, dessa região é menor que no interior do continente. E as chuvas abundantes distribuem-se de forma regular pelos 12 meses do ano, atingindo maiores quantidades no inverno. Então, essa região que eu falei, que pega ali uma parte da Grécia, uma parte sul da Itália, porque o norte já recebe mais influência das correntes frias. A parte oceânica de Portugal ali, voltada para o sul e Espanha, o clima não é tão frio quanto nos demais partes da Europa. As chuvas abundantes distribuem-se de forma regular pelos 12 meses do ano, atingindo maiores quantidades no inverno. O clima temperado continental ocorre no interior do continente e não recebe a influência do mar. Recebe a influência de partes mais frias,
como as massas vindas lá da região do Ártico. Abrange a parte central e oriental da Europa, onde os verões são quentes em contrastes com o inverno, bastante rigoroso e com queda de neve. A amplitude térmica é grande. Essa amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura e a menor. As temperaturas chegam a 0 grau e abaixo de 0. Caem as chuvas bastante irregulares caem em maior quantidade no verão e na primavera. A gente vai observar o climograma, são esses gráficos aí que vão mostrar as temperaturas, né? Como a Europa está no hemisfério norte, ela está ao oposto da gente. Quando nós estamos no inverno, eles estão no verão. Quando nós estamos no outono, eles estão na primavera. E é inversamente proporcional. Por isso que o gráfico é um pouco diferente, tá? Então, as temperaturas mais elevadas aí de Atenas, que fica na Grécia, elas são no meses de junho e julho, que é correspondente ao verão deles lá. Então, o clima é o frio ártico das montanhas, nessa região roxa. Na região mais clarinha, roxinho mais claro, a gente tem o temperado oceânico, que recebe massas do oceano. O temperado continental, que é essa parte mais amarela, né? E o subtropical, que é muito parecido com o clima que a gente tem aqui na região sul do Brasil, que pega aí essa parte que eu falei para vocês, parte da Espanha, de Portugal, da Itália e da Grécia. Os tipos climáticos temperado oceânico e temperado continental correspondem a aproximadamente os seguintes tipos de vegetação. Então, clima, relevo e vegetação são ligados. Eu não vou ter uma floresta equatorial num clima ártico ou mesmo num clima temperado. Então, a floresta equatorial vai ser em áreas muito quentes. Floresta temperada cobria grande extensão do território europeu, agora ficou reduzida a alguns bosques, pelo excesso de desmatamento, né? Pelo próprio continente europeu ser muito urbanizado, as florestas foram derrubadas para a construção das indústrias, das cidades, de tudo. Landa, formação vegetal comum na Europa em áreas de solos menos férteis. Esses solos correspondem às terras antes cobertas pela floresta temperada. Turfeira, aparece onde os solos se apresentam úmidos, em virtude do fraco escoamento das águas. Estepe, parece muito com o nosso cerrado. Recobre as planícies e os baixos planaltos. Áreas de clima temperado continental, um pouco mais seco. Ao norte do Mar Negro, encontram-se estepes negra, que apresenta um dos tipos de solo mais férteis do globo, o Techornozion, intensamente aproveitado para a atividade agrícola, principalmente o cultivo do trigo. O trigo é uma cultura que se adapta mais a um clima frio do que um clima quente. Aí nós temos vegetação de estepe na Itália, nós temos a floresta temperada no norte da França, a landa na Bretanha e na França, e a estepe negra na Ucrânia, que é aquela área que os solos são os mais férteis do mundo. Nós temos aí os campos alpinos na Suíça e o maquis na França, né? Aí nós temos os animais, o Parque Nacional do Doñana na Espanha e o lince, que é um tipo de animal dessa área. Temos a imagem do rio Tâmisa na Inglaterra, que é muito famosa, essa roda gigante aí. A tundra, que é uma vegetação de regiões do Ártico, e ela só aparece na época do verão do Ártico, que dura 1 mês, 2 no máximo. Clima frio ártico. Próximo ao Oceano Glacial Ártico, ocorre o clima frio ártico. Durante um curto período do verão, esse tipo climático apresenta temperatura próximas a 10 graus centígrados. Para vocês verem, muito frio mesmo. No inverno, as médias inferiores a 0 grau. Por isso que nessa região só sai essa vegetação tundra na época que está um pouco mais quente.
pouco mais, não é que lá é quente. Sua vegetação predominante é a tundra, vegetação rasteira constituída por musgos e líquens. Nas áreas de elevada altitude ocorre o frio da montanha. Nessas áreas, a vegetação modifica-se de acordo com a altitude e a consequente queda de temperatura nas partes mais altas, né? Então, quanto mais a gente sobe, mais frio. A gente pensa, não, quanto mais alto, mais próximo do sol. Não é assim que funciona. A Terra ela aquece de baixo para cima. Então, as regiões montanhosas são regiões mais frias. Nas proximidades do Mediterrâneo ocorre o clima mediterrâneo, graças à influência das massas de ar oriundas do deserto do Saara. Esse tipo de clima caracteriza-se por verões quentes e secos. A época de chuvas é no inverno. As formações vegetais que correspondem ao clima mediterrâneo são o maqui e o garriche. Massas de ar. Nós temos aí a formação de massas que elas podem ser formadas tanto no oceano como na parte interna do continente. Então, ar atmosférico, pressão, variam com as estações, alta pressão, baixa pressão, circulação atmosférica, forma-se as massas de ar que vão influenciar diretamente no clima. Então, a circulação geral da atmosfera. Aí nós temos aí os paralelos, que é o Polo Norte, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, o Polo Sul. A região do Trópico de Câncer, que é uma região mais fria, é onde a gente chama de clima temperado. Nós temos aí tipo climático, atuação das massas de ar, adquire características de temperatura, pressão, umidade, geralmente estáveis no seu local de origem. Essas massas de ar elas são fundamentais para caracterizar o clima. Eu não vou entrar muito nesse conteúdo, porque o importante é vocês saberem que, por exemplo, as massas de ar que são formadas em regiões mais quentes, elas vão levar a temperatura um pouco mais alta para as regiões litorâneas, que é onde elas atuam mais. E as massas de ar formadas dentro do continente, próximo aos polos, elas são massas de ar mais frias. Então, quando elas adentram o continente, elas fazem com que as temperaturas caiam mais. Vocês já ouviram falar de frentes, né? Vai chegar uma frente fria. Essa frente fria, são frentes formadas nos polos, nos lugares mais frios. As frentes quentes normalmente são formadas na parte do litoral ou dentro do continente, se forem áreas tropicais. Ao se deslocarem, as massas de ar se encontram. Nesse contato, porém, elas não se misturam. Uma exerce pressão sobre a outra, de tal forma que aquela que avança com mais intensidade faz com que as outras retrocedam e acabem incorporando suas características. A zona de contato entre duas massas de ar diferentes recebe o nome de frente ou superfície frontal. Exemplo, nós temos uma frente quente e uma frente fria. Qual que vai prevalecer? A que for mais intensa, a que for mais forte. Quando a massa de ar frio avança, fazendo o ar quente recuar, trata-se de uma frente fria. Outro tipo de frente é a frente quente, que ocorre quando o ar quente avança sobre o ar frio. Por isso que no verão as temperaturas se mantêm mais elevadas, porque as frentes quentes elas são mais intensas, né, do que as frentes frias. Elas têm pouca força no verão, as frentes frias. Então, o clima a gente já viu, que é o frio ártico de montanha, o temperado oceânico, o temperado continental e o subtropical. Vai depender aí, na parte maior, prevalece o temperado continental. Você observou no mapa os climas temperado oceânico, temperado continental, mediterrâneo e frio de montanha. E a gente termina essa parte aqui, que é a parte de relevo, clima e vegetação da Europa. Eu gravei para poder tentar explicar um pouco para vocês. Com os slides já facilita. Eu vou disponibilizar
esses slides no Google Sala de Aula para quem está acompanhando. Esse material vai ajudar a resolver os próximos exercícios que eu vou colocar, que vai ser em formato de forms. Então, vocês já respondem, já sabem se acertaram ou não. Eu peço que quando vocês forem resolver o formulário, como tem muitas pessoas com e-mail complicado de se localizar, eu vou deixar um espaço lá para colocar o nome, a série e a turma. Não esqueçam, porque senão depois eu não consigo localizar para dar nota. Por favor, não esqueçam, eu deixei disponibilizado meu e-mail, deixei disponibilizado meu WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem mandar os questionamentos, tanto pelo Google Sala de Aula, como pelo WhatsApp ou por e-mail, que eu sempre, na medida que eu for recebendo, eu vou respondendo para todos. Por enquanto é isso, na próxima aula a gente vai ver outro conteúdo relacionado ao continente europeu.